Olá pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todos por participar nesse momento que nós vamos aprender, né? É muito importante que vocês estão vendo é o desafio Mestrado da Vida. 21 dias, né? Estou acompanhando, tendo aula com o Tiago. Para muitos que não sabem, ele é um servo do Senhor formado em teologia e ele é mentor, né? Coach. Quem não sabe o que é coach, treina pessoas. E nesse momento eu estou passando por esse estágio, né? Estágio colocando prática. Vamos colocar o resultado. E eu quero compartilhar com vocês esse momento. A nossa aula de hoje, né? E antes de começar a aula, eu quero deixar essa mensagem sempre para que fique em nossa memória e que nós possamos refletir, né? Nosso futuro é definido pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos, né? E que nós precisamos ser uma pessoa decidida, focada. E é isso que nós vamos falar agora. A decisão de perdermos o medo. Como é que nós podemos superar esse medo? Né? Você está vendo o texto aqui, para você não ficar muito... Hoje a aula com vocês vai ser uma aula vídeo. Né? Vou tentar ser dinâmica. Isso aqui é só para vocês, o nosso primeiro vídeo, para você entender que você terá esse PDF para você ler, reler, guardar, né? E aí tá aí, supere os medos. E para quem muitos sabem, eu estou superando isso, estou aprendendo e tem sido muito edificante. E eu quero passar isso para vocês. E o que eu aprendi, quem ganha, eu ganho, cada vez mais. Quem mais aprende aqui sou eu. Porque enquanto eu estou passando para vocês, eu estou aprendendo, estou relembrando e estou praticando, guardando na minha memória justamente sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Hoje é o primeiro dia dos nossos desafios, tá? Depois eu vou mandar só o PDF para vocês. Esse é um vídeo aula, né? Que hoje nós estamos vendo aí durante a pandemia, e eu creio que nós estamos chegando ao finalzinho e creio que coisas novas virão e precisamos estar preparados, limpar o nosso coração, como a Bíblia diz, guarda o teu coração, né? Porque dele procede a saída da vida. E nós precisamos estar revestidos, nós precisamos nos limpar. E outra frase que eu aprendi, que os nossos erros do passado não definem quem somos nós. Então, justamente aquele primeiro texto que eu li, nós precisamos decidir. Se você decidiu mudar, se você quer mudar, chegou a hora, chegou a oportunidade de nós mudarmos e tirar o medo, né? Nós sabemos que tem vários tipos de medo. Aí diz aqui uma frase: se eu não vencer os medos, eu não viverei o meu propósito. Isso realmente, e que justamente o que estava passando na minha cabeça, um exemplo que eu estou dando de mim, uma experiência minha, que eu tinha medo. A Jaque antes não estaria aqui passando esse assunto para vocês, porque eu tinha medo de progredir e eu sabia o meu propósito, mas por causa do medo, que era um medo tipo, eu tenho medo de crescer porque eu posso me tornar uma pessoa arrogante, eu posso me tornar uma pessoa que não queira mais olhar para as pessoas, deixar a origem. E eu pensava sobre isso. Eu achava que se eu conseguisse conquistar, por exemplo, na área financeira mesmo,
Mas uma coisa que eu aprendi nessa aula também, que eu assimilei e guardei, que, por exemplo, o dinheiro não diz, o dinheiro ele só potencializa quem você é. Se você prosperar, você conquistar algo na sua vida, você, por exemplo, você quer se tornar um empresário, mas você tem medo para você não se tornar arrogante, não. Se essas pessoas que conquistaram alguma coisa e depois se tornaram arrogantes, se tornaram uma pessoa que não divide as coisas com os outros, parece que esqueceu todo mundo e começa a gastar dinheiro, na verdade ela já é aquela natureza dela, o dinheiro só fez potencializar. Então, se você se conhece, se você sabe quem você é como diz a palavra, diz assim, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, existem alguns medos que nos impedem a tomar certas decisões, nos impede a progredir e a crescer. E um esses 3 pontos que está aqui, os 3 pontos, os 3 níveis do medo. O medo da origem espiritual, que nós sabemos que há uma regência tanto da parte de Deus, né, que tem os anjos, e nós sabemos que há potestades no ar, espirituais, no reino espiritual, que tenta nos colocar medo, que usa justamente a nossa mente. Por esse processo que eu tive, essa crise de estresse mental, eu tenho lido um livro também falando sobre a nossa mente. E todo sentimento vem na nossa mente. E é justamente esse lado direito, né? A gente tem um lado... Deus é tão interessante que dividiu o nosso cérebro. O lado direito, ele rege os sentimentos. E a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos ler Efésios 6, revestivos das armaduras de Deus, que é o quê? O capacete da salvação, que é justamente pedir a Deus para que Deus nos liberte desse medo espiritual e que existe para bloquear. É justamente isso, que o inimigo, Satanás, ele é o pai da mentira. E o que é que ele vai colocar na nossa mente? Que nós não somos capazes, mas Deus nos fez capazes sim. Deus, ele é a própria sabedoria, e para isso nós precisamos também orar, né? Ter um momento de oração para que esse medo saia, o medo espiritual. E tem o medo emocional, que eu falei, das nossas emoções, né? O medo emocional também vira pânico, né? Você começa a ter medo de pegar o metrô, você escuta, você assiste televisão, que é outra frase que eu aprendi, você é aquilo que você vê e o que você escuta e o que lê também. Por quê? Aquilo gera uma crença e você começa a acreditar, como por exemplo, você acha que numa empresa todo mundo só passa se for babão, se você puxar o saco do chefe. As pessoas, tá aí o metrô aqui em Pernambuco assaltando, e você vê tanta notícia na televisão, só aquilo, e a gente passa a acreditar que a vida só vai ser assim, e esse medo emocional se torna um pânico. Você começa a ter pânico de multidão, em lojas, em ambientes tipo shopping, você não consegue ir, começa a ter pânico, não pegar mais um ônibus porque só vê notícias. Então nós precisamos ter essa decisão de mudar o nosso pensamento para que o emocional, o medo emocional seja eliminado, né? Por isso, tome bastante cuidado. O que você vê e o que você escuta. E tem o medo comum. Esse é o medo mais comum e é normal. Esse tipo de medo é um aviso, o que algo está errado.
Por exemplo, tem aquela história do medo bom, que você sabe que aquilo ali vai te fazer mal. Por exemplo, chegar à frente de um precipício. Você sabe que se você se jogar ali, você vai morrer. E sentir medo, né? Quem tem medo, tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de altura. E ali você sabe que você não é bom, né? E o medo, assim, dispara um aviso, vem um alarme interior dentro de nós. Que esse é o medo comum, que esse é o que vai alarmar. Se eu vou atravessar a pista, o que é que eu tenho que fazer? Automaticamente olhar para um lado, para o outro. Porque se eu atravessar sem olhar para o lado, para o outro, sem olhar para o sinal, eu sei que eu posso ser atropelada. Então, automaticamente, o cérebro, os nossos sentimentos, alarma. E esse é o medo comum e é o medo bom, né? Agora, nós sabemos que o medo ruim são esses, os espirituais e o emocional, que nos paralisa, que nos impede de crescer. E você está aqui nessa aula para aprender, para você perder o medo. Junto comigo, nós vamos conseguir, né? E agora chegou o momento de identificar o seu medo. Ah, mas eu não tenho medo de nada. Ótimo, beleza. Mais uma oportunidade para você passar para aqueles que precisam. Não conseguimos prosperar debaixo do medo. Como é que você sabe fazer alguma coisa, mas você não faz porque você tem medo, né? E nós precisamos quebrar. Você ouviu agora esses 3 tipos de medo e começar a exercitar. Como? Através da oração, através do jejum. Uma das coisas que eu aprendi também nessas aulas é que você pode fazer, se você não pode fazer o jejum na alimentação, fazer o jejum de palavras positivas, tirar o si, mas também é um tipo de medo. E se acontecer isso? E se eu não puder? E se? E você começa a colocar esse si, gera um medo. É um tipo de medo. O que acontece com muitas vezes, que nem todo medo é aparente e a maioria não consegue enxergar o medo agindo em sua vida. Às vezes é só uma aparência, porque nós colocamos na nossa cabeça, como eu falei, os sentimentos, a crença. Você começa a acreditar que realmente é aquilo. E nós precisamos mudar esse hábito, né? E para isso, para perder o medo, nós precisamos agir. Se você tem competência para fazer alguma coisa, você não tem medo por quê? Porque alguém vai falar, porque alguém vai te criticar, porque alguém te disse na tua infância que você não podia, que você é burro, que, né? Geralmente a gente escuta isso. Então faça o jejum de palavras. Faça o jejum de más conversações, né, que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A mudança de hábito. Hábito de quê? De ler, de ver coisas negativas, que isso pode progredir o medo ao invés de você tirar o medo, né? E a gente sabe que há muito fake news, há muitas mentiras por aí. E por esse motivo que desejo te mostrar uma lista, né? Você vai ver aqui a lista e te incentivar a identificar os medos. Hoje eu estou lendo o texto com você para você ter noção mais ou menos como vai ser. Eu vou depois diminuir, né? Vou resumir, dar uma aula resumida e depois você sozinho vai ler e você vai pensar. Mas depois você pode sozinho ficar analisando, porque isso é importante descobrir. Por que eu tenho medo? Porque eu sinto medo quando eu sei fazer um bolo recheado para vender, né? Por que tem pessoas que estão aí andando, como muitas vezes eu analisei na crise que eu estava e dizia, meu Deus, eu estou aqui com medo e essas pessoas não estão nem aí. Eu tenho um Deus que tudo pode, que
que há um Deus grande na minha vida. Já tive várias experiências, né? Que tem uma frase mais ou menos que eu li com meu esposo que diz assim: quem segura em rabo de camundongo não tem medo de segurar em rabo de leão. Quantas situações nós já passamos, vê aí, nós sabemos, claro, que tem pessoas rebeldes, desobedientes, né? Mas elas pegam o metrô para ir trabalhar. E aquilo ali, por causa do objetivo, o propósito que ela tem, e consegue superar esse medo. E é o que nós precisamos entender. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo na sua vida, você vai ter que superar esse medo. E é justamente o que eu estou fazendo agora. Você não muda o que não identifica. Por isso você precisa identificar os seus medos. Eu já comecei a entender, como eu já falei para você, eu tinha medo de crescer. Se eu sei quem eu sou, se eu não sou arrogante agora, claro que pode até, eu acredito que pode até acontecer. Por quê? Porque me deixei levar. Mas se eu também saber escolher as minhas amizades, saber as pessoas com quem eu convivo, eu não vou me deixar ser influenciada e não vou me perder. Eu vou conseguir progredir, crescer na vida, se tornar um profissional, um especialista em pessoas. Claro que eu vou buscar pessoas do mesmo ramo, pessoas que são interessadas, pessoas que sabem fazer mentorias. Então é isso que eu estou fazendo, né? E passando para vocês. E aqui está um dos exemplos, que é o quê? Veja a seguir uma lista que é o medo de falhar, o medo de morrer, né? Interessante que, eita, desculpa aqui que houve uma ligação. Justamente por isso que eu vou gravar depois esse vídeo, porque para não ocorrer essa falha aí, eu peço desculpa. É minha primeira aula, mas vocês vão entender. É mãe ligando: mãe, não liga não, agora não, mãe. Medo, né? A gente quer morrer, a gente sabe que vai morrer um dia, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Por quê? Porque a gente fica com medo. Eu tenho medo que eu possa morrer de uma facada, né? É a dor que a gente vai sentir. Na verdade, a gente tem medo da dor que vai sentir. O medo não é medo de não ser ninguém na vida. Eita, meus amigos estão aí crescendo. Você começa a ficar retraído. Mas o que é que você está fazendo para não ser ninguém na vida? Você está pegando um livro, você está pegando um estudo, vai estudar. Hoje nós temos a internet, e tem tantas informações, videoaulas, tem tantas formas, né? O medo de ficar sozinho, que existem muitas pessoas que têm o medo de ficar sozinho, né? De não ter amigos, de não casar. Mas qual é o ambiente que você está para você poder conseguir, né? A gente precisa analisar tudo isso. Como liberar qualquer tipo de medo? O primeiro passo é identificar, que eu falei, né? Identificar. Ao identificar seu medo, você já começa a lutar contra ele, né? Você começa já a lutar. E o outro passo é você orar, como eu falei no começo. É orar, pedir a Deus, né? E esse é um dos exercícios que você vai fazer. Se você sente o medo de alguma coisa, você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir a Deus para que Deus tire esse medo. Porque a palavra de Deus diz que sem Ele nada podemos fazer, né? E o terceiro passo: compartilhe com alguém que você acha que é de confiança para contar: olha, eu sinto medo disso. E com certeza pode, através de oração, você pode até pedir a Deus: Deus, me mostra alguém, mostre.
Mostre alguém para que isso eu perca o medo. Tá? Só um minutinho aqui. Mas meus amigos não deveriam estar lá. Concordo, nenhum de nós, eu sei. Por isso é que, pelo bem de nossa comunidade... Pronto, agora mesmo, Lucas. O pai dele saiu e ele tem medo de ficar só. Ele agora vai aguardar um pouquinho enquanto eu terminar a aula, né, Lucas? Vou ficar aqui terminando a aula. Então, compartilhe esse medo. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? De ficar sozinho, medo de ficar... não conseguir nada na vida? Então, ore, jejue por esse propósito.